Vamos à entrevista de hoje no programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Bruno Born, o Guilherme Carmo, para falar sobre a superlotação do setor de emergência do HBB. E a gente agradece a atenção do Dr. Guilherme e começa a entrevista perguntando qual é a situação neste momento no HBB, no pronto-socorro do HBB. Bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Bom dia. Eu agradeço aí o espaço que vocês cederam para a gente conversar sobre o assunto e adianto que a situação hoje é discretamente melhor do que ela foi anunciada ontem, né? Um pouco melhor do que foi ontem, né? Ontem nós estávamos com 150% da nossa capacidade, operando em 150% da nossa capacidade, com um total de 12 pacientes críticos na emergência. E hoje esse número reduziu um pouco. Nós estamos com 10 pacientes críticos na nossa emergência, aí vai passando aí 125% da nossa capacidade, né? Ainda é acima do nosso limite habitual, mas é uma situação algo melhor do que ontem, né? Chama a atenção hoje o número de pacientes que já positivaram na data de hoje para o influenza. Só hoje, só para vocês terem ideia, na última hora, 4 pacientes da nossa emergência positivaram para o influenza. E essa situação lembra um pouco, claro que em proporções muito menores, mas lembra um pouco aquela situação que a gente vivia no Covid, que nós temos pacientes, sim, com síndromes respiratórias e influenza positivo, mas nós também temos pacientes que vieram para o hospital por infarto e positivam, né? A gente acaba testando todos que estão entrando e positivam aqui para influenza, né? Eram oligossintomáticos, pouco sintomáticos e descobrem aqui que já estavam com influenza também, tá? Então, chama a atenção porque isso demonstra que nós sim estamos em surto na cidade para esse tipo de gripe, né? Que é uma influenza tipo A. É uma palavra forte, né, doutor? Estamos em surto. Nos últimos anos nós chegamos a estar em surto pela influenza H também aqui em Lajeado, ou é algo diferente? Porque eu me lembro que nessa época do ano, um pouco mais, um pouco menos, maio, junho, julho, a gente tem esses picos, né? É algo sazonal, algo que é normal ou está acima em relação aos outros anos? É esperado que a gente tenha surtos de infecções respiratórias no inverno, né? O que chama a atenção esse ano é a gravidade a virulência, né? A gravidade com que vem se apresentando. Então, nós temos, eu não sei se em números absolutos nós já superamos os outros anos, mas em gravidade certamente nós já superamos. Então, é isso que chama a atenção. Talvez a gente ainda não tenha um volume maior do que nos outros anos, mas em gravidade certamente nós já superamos. A causa seria a falta da vacina, a vacina tardia, a mutação do vírus? O que poderia estar provocando essa maior gravidade, doutor? O vírus ele se adapta para provocar mais doença, né? Então, todos os anos nós teremos sempre, a cada volume, a cada década, talvez, a gente tenha surtos de vírus um pouco mais violentos, né? Então, a gente teve uma grande epidemia de influenza em 2009, em 2014 a gente teve uma nova epidemia de influenza, e agora aí a gente tem uma nova cepa, talvez um pouco mais virulenta que a habitual, provocando essa gravidade, né? A nossa taxa de vacinação também é um pouco abaixo, né? Isso pode sim contribuir, mas a virulência do vírus, quando eu falo virulência, a capacidade dele de provocar doença, né? É um pouco mais agressiva que a habitual. Doutor, a gente tem informações sobre mortes também. Semana passada a gente falava com a secretária Giovana Linhares, aqui da Secretaria da Saúde de Lajeado, eram 4 vítimas, tinha de diferentes tipos, né, de complicações da saúde, mas o que a gente tem de atualização agora? Aqui nessa semana eu ainda não tive registro de óbitos, tá? Relacionados ao influenza. Puramente por influenza. Então, provavelmente o número deve estar na casa dos 4 ou 5, semelhantes ao que foi informado na semana passada.
A diferença apesar da da gravidade. influenza para a gripe normal, esses sintomas que as pessoas têm que ficar atentas, né? Você falava da vacinação, a gente bate bastante nessa tecla, mas e também a gente bate na seguinte condição: olha, se é só um resfriado, se é uma tosse, um pequeno problema, não vá até o hospital, não vá até o pronto atendimento, não vá até a UPA, vá ao posto de saúde, mas a gente tem que olhar pelo outro lado e dizer, olha, se você começa a ter esse sintoma aqui, você deve procurar o quanto antes uma ajuda para que não se agrave e não venha ficar uma situação, quem sabe, até de óbito. Quais são esses sintomas, doutor? É importante ressaltar também, viu, que mesmo a maioria das pessoas que positivar para a influenza vai ter uma forma branda. Não é, não é comum que todo mundo tenha a forma grave. A forma grave é para a minoria das pessoas, tá? A forma comum do influenza é como uma gripe mesmo, só que com sintomas um pouco mais chatos. A pessoa tem muita dor no corpo, tem dor nas articulações, tem tosse, coriza, dor de garganta, cefaleia. Todos esses sintomas aí, eles são muito comuns na síndrome gripal, que também é comum no influenza. O que é que não pode acontecer? Começou a sentir falta de ar, muita dor para respirar, tosse com sangue, desmaios, muita fraqueza acima do habitual, isso tem que sim que vir procurar atendimento no hospital, ou na UPA, né? Também é importante ressaltar que as pessoas que já têm alguma doença, essas pessoas tendem a ter um pouco mais de debilidade, né? E como o influenza é uma doença que debilita muito a pessoa, esses pacientes que já têm alguma doença de base, eles tendem a ter a forma mais grave. Então, pacientes que precisam prestar atenção aí, os diabéticos, os nefropatas que fazem diálise, os transplantados, pessoas que têm pneumopatias graves, crônicas, eles também devem ter alguma atenção, cardiopatas, essas pessoas elas devem ser um pouco mais sensíveis, né, e procurar atendimento com um pouco mais com um pouco menos de gravidade de sintoma. Já as pessoas que são saudáveis, que não têm nenhuma outra doença, essas sim podem se atentar mais àqueles sintomas que eu falei ali de falta de ar, tosse com sangue, dispneia, falta de muita esforço respiratório, cansaço, desmaios, coisas nesse sentido. Esses 10 casos críticos que estão sendo atendidos, tem alguma característica em comum? As pessoas têm comorbidades? É questão de idade ou essas fragilidades também de saúde anterior já? Todos os pacientes que nós temos aqui, no momento, são pacientes com múltiplas comorbidades, né? Não temos nenhum paciente completamente rígido que ficou gravemente doente aqui. Todos eles são vítimas, são pacientes com múltiplas doenças aqui, né? E também é importante ressaltar que nós não temos só influenza na nossa emergência, nós também temos pacientes com infarto, com AVC, com outros focos de infecção também. Dos pacientes que nós temos hoje, 4 estão em ventilação mecânica, 4 estão ocupando aí respiradores, né? Médico e coordenador do pronto-socorro do Hospital Bruno Born, aqui de Lajeado, Guilherme Carmo. Dá para acreditar que estamos, ou como de ontem para hoje já diminuiu o número de pacientes aí de internação, especialmente mais graves, está passando o pico, ou ainda podemos esperar dias piores, semanas piores, até porque está previsto aí um frio com bastante intensidade a partir de hoje para amanhã, vai virar o tempo e vem um frio ainda mais forte aqui para nossa região, doutor? Eu seria muito otimista se eu dissesse que o pior já passou, né? A gente ainda não entrou no inverno, vai chegar agora a nossa primeira frente fria. A gente sabe que no inverno a gente fica mais confinado, a gente troca mais secreção, a gente troca mais fluido respiratório. Então, isso é muito comum com o avanço das frentes frias, que a gente também tem um avanço das infecções respiratórias. Então, acredito sim que a gente ainda não atingiu o nosso pico, a gente ainda não atingiu o nosso pior momento, mas isso, como no Covid, é um pouco difícil de prever, né? Porque eventualmente nós temos outras variáveis que não são mensuradas.
né? Eventualmente as pessoas começam a se cuidar um pouco mais, elas evitam um pouco mais a circulação e isso acaba freando. Não tenho como prever esse tipo de comportamento, mas eu seria otimista em dizer que nós já passamos a nossa pior fase. Eu acredito que a nossa pior fase será aí nas próximas semanas. E de que forma a equipe está se estruturando, caso, né, a gente espera que não, mas caso ocorram novos casos ou mais casos e a situação se agrave de alguma forma, a possibilidade ou qual é o limite de atendimento no HBB ou no pronto-socorro? O HBB, ele, por ser a referência regional, a gente acaba que a gente tem um grande know-how em abrir leitos críticos. Foi assim durante o Covid, né? A gente conseguia abrir leitos críticos de um dia para o outro. Foi assim no grande incidente recentemente com ônibus, né? Aquelas múltiplas vítimas. Como a gente é referência para a região, nós temos um know-how grande em abrir novos leitos críticos. Então, o plano de contingência, nós temos um plano de contingência que é bem desenhado, abrir novos leitos críticos à medida que a necessidade vá surgindo, né? Como surgiu aí essa demanda de 12 pacientes nas últimas 48 horas, a gente abriu 14 leitos críticos. Tá? Então, atualmente, nós temos 14 leitos críticos para abrirmos um pouco mais, né? Que estão, a gente trabalha com eles de maneira temporária. Se surgir mais demanda, nós conseguimos ampliar mais essa demanda. E aí vai depender daquilo que os números nos mostrarem, né? Mas no momento a gente teria capacidade aí para entre 12 e 14 pacientes críticos no pronto-socorro, embora a configuração habitual seja para 8. Tá certo. Guilherme Carmo, coordenador do pronto-socorro aqui de Lajeado, Hospital Bruno Born, médico, obrigado por nos atender aí pelas explicações e um bom trabalho para toda a equipe aí do HBB. Eu que agradeço, eu fico à disposição. Qualquer dúvida é só nos contatar. Grande abraço a todos.